que esta conversa está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro. Esta conversa em edição online, intitulada Os últimos 40 anos na educação vistos por um professor, tem como orador Pedro Esteves, sócio do Centro de Arqueologia de Almada, licenciado em Engenharia no Instituto Superior Técnico de Lisboa e mestre na área de educação focada nos projetos interescolas de professores de matemática em Almada e Seixal. Lecionou matemática a vários níveis de escolaridade, nos concelhos de Almada, Lisboa, Portimão e Seixal. Desde 2012 até 2020 escreveu um livro sobre a sua experiência como professor e animou grupos, bem como blogs sobre questões educativas. É também, já disse há bocado, é também sócio do Centro de Arqueologia de Almada. Pedíamos que desligassem os microfones para não criar ruído durante a apresentação. Qualquer dúvida ou questão podem colocar no final da mesma. Agradecemos a vossa presença e agora vou passar a palavra ao orador. Ok. Primeiro agradeço, isto não depende só de mim, eu defini um tema, preparei uma pequena introdução, uma pequena, que não é assim tão pequena introdução para este tema, mas como é óbvio, tenho que agradecer 3 ou 4 pessoas que fizeram que isto fosse possível. A Mariana, uma delas, ao Francisco, ao António Cristo e a Eva Blum. Pronto, todos eles, de várias maneiras e durante vários dias, prepararam o que era necessário para esta conversa. O meu contributo para esta conversa, porque eu tive problemas, tinha muita coisa, não posso conversar durante demasiado tempo, então tive que reduzir um bocado. Eu gostava de vos explicar os critérios, muito brevemente. O primeiro critério é assim, casos concretos que tenham a ver com a Almada e Seixal, deixei-os. Portanto, desprivilegiei outras questões. O tema é a educação, não é bem Almada Seixal, embora Almada Seixal seja um exemplo, seja uma ilustração do que é a educação em geral. Portanto, o olhar mais alargado sobre a educação, vou referir apenas o essencial. É necessário, para fazer certas afirmações, argumentar bastante. Eu apresento alguns argumentos, mas talvez em várias ocasiões eu diga aquilo que penso e não explico porquê. É uma coisa que se pode debater depois no fim. Pronto. Eu iniciei-me como professor em 1979-80. Estávamos poucos anos depois do 25 de Abril, mas na altura tinha uma ideia que já o 25 de Abril tinha acontecido há muito tempo. É engraçado, como 5 anos, bastam 5 anos para que toda aquela mudança que houve, ou promessa de mudança que houve com o 25 de Abril, parecesse que já tinha sido há muito tempo. Pronto, isto foi uma primeira nota sobre como é que um professor, ao entrar, sente a época em que está. Eu vou tentar fazer um pouco este contraponto entre o contexto, por vezes mais geral, por vezes do Ministério da Educação ou de outros atores, e depois desce à terra, isto é, a Almada e a Seixal. O Ministério da Educação, naquela altura, de certo modo, o seu grande papel, e durante cerca de 20 anos, acho que isto foi um papel que durou durante cerca de 20 anos, portanto até mais ou menos meados dos anos 90, o Ministério da Educação teve um grande desafio, que foi o desafio do acesso de todos à escola. Antes do 25 de Abril havia um reduzido número de alunos que iam à escola. A seguir ao 25 de Abril, em parte pela legislação, em parte pelo entusiasmo das pessoas, ou dos miúdos ou das famílias, começou muitos alunos, ao fim do 4º ano de escolaridade ou do 6º ano de escolaridade, a continuar a trabalhar, a estudar. E significava que as escolas começaram a não dar. Aliás, houve crises de lotação de escolas aqui em Almada Seixal nestes primeiros anos, a seguir ao 25 de Abril. Portanto, o Ministério da Educação estava lá a resolver o problema do acesso deles à escola. O que é que isso significa? Criava escolas, durante cerca de 20 anos criou muitas escolas, e tratava de colocar professores e de aceitar os alunos que apareciam. Portanto, não incomodava muito. É o que eu quero dizer com isto. O Ministério da Educação não incomodava muito. E isto foi muito bom. Pronto. Portanto, o que eu vou contar tem muito a ver com este diálogo entre incomodar e não incomodar quem está a fazer coisas. Pronto, vocês vão se aperceber mais ou menos como as coisas vão evoluir. Os meus primeiros 10 anos não foram grandemente coletivos. Tive muitos fenómenos coletivos,
Mas houve 3 ou 4 experiências muito engraçadas que eu gostava de partilhar com vocês, relativamente rápido, porque elas mostram como é que um professor, sem ser muito incomodado pelo Ministério da Educação, sem ser obrigado à formação disto e à formação daquilo, mas desde que tivesse entusiasmo, o que é que ia buscar, o que é que ia descobrir por si próprio e com os colegas. Um dos aspectos que eu descobri, ou talvez já soubesse um pouco disso, mas foi muito claro nessa altura, foi os saberes profissionais. Eu dei a certa altura aulas na EPAL, portanto as Águas de Lisboa, a adultos. Por acaso naquela altura era segundo ciclo, eu estava-lhes a dar o segundo ciclo. E a certa altura quis rever com eles, deixa cá ver o que é que eles sabem sobre a estrutura do sistema decimal. Portanto, as unidades, as dezenas, as centenas, os milhares e também os submúltiplos, as décimas e por aí fora. Eles ouviram-me, falaram e tal, portanto aquilo havia um diálogo, não era propriamente o professor a desbobinar, mas havia um diálogo. Mas eles, no fim, quiseram-me convencer que aquilo estava mesmo seguro da parte deles. Apanharam-me no intervalo e disseram assim, professor, venha cá. Foram a uma grande sala onde havia muitos contadores, pegaram 3 ou 4 contadores e disseram assim, olha, a gente oferece-lhes estes contadores, eram velhos, ainda os têm cá em casa, tirem uma fotografia. Está aqui, a estrutura do sistema decimal está aqui, portanto, não se preocupe, professor. Isto é uma coisa muito importante em termos de aprendizagem. Comecei a aprender isso pelo mais simples, que é os adultos sabem coisas como profissão, sabem coisas como vida, mas mais tarde percebi, os miúdos também sabem. E se os professores não têm isso em conta, é mau. Os miúdos estão ali assim apenas para ouvir o que o professor diz, não para falarem também eles. Não só com o que sabem, mas também com as perguntas. A pergunta é uma forma de saber. Isto foi uma experiência muito engraçada e que depois teve um enorme impacto noutros momentos, como é óbvio. 2 outras experiências, uma delas tem a ver com os currículos interdisciplinares. Esta experiência não é propriamente uma experiência de sala de aula ou de escola, é uma experiência de o professor quer perceber onde é que está, anda à procura de bibliografia, não há uma bibliografia oficial, ainda bem, porque se houvesse uma bibliografia oficial eu nunca encontraria este livro, e encontrei este livro. E o que é que este livro me dizia? Dizia que tinha havido uma experiência nos Estados Unidos em que o currículo, em vez de ser dividido por disciplinas, estava unificado, pelo menos no que diz respeito às ciências. Isto é, a matemática, a física, a química, a biologia, a geografia, estavam unidas num currículo só. Eu achei isto absolutamente magnífico. Devo dizer que tive uma vez a oportunidade de fazer qualquer coisa um bocadinho parecida com isto. Mas isto ficou sempre na minha consciência a dizer-me, epá, se puderes, vai por aí. Isto é coisa das disciplinas estarem separadas, dos professores estarem separados, da escola estar separada da vida e aparecermos nos saberes abstratos é uma chatice, para mim e para os alunos. Portanto, este foi uma das tais acontecimentos, encontrar este livro e folhear este livro, perceber como é que estava a ser estruturado este currículo, foi uma coisa, para mim, extraordinária. Uma coisa relativamente parecida com esta, embora com uma origem diferente, foi quando eu cheguei à minha escola, onde estive os últimos 25 anos, no Seixal, encontrei colegas, muitos deles tradicionais, mas também um bom número de colegas interessantes, ativos, sempre dispostos a fazer coisas interessantes, novas, e muitas vezes em coletivo. Um deles chegou ao pé de mim um dia e disse-me assim, epá, tu conheces isto? E mostrou-me um catálogo fotocopiado. Isto é a capa desse catálogo, é uma fotocópia. Isto é o catálogo de uma exposição que já acabou. Tu não chegaste a ver, eu não tinha visto. Isto é, eu não vi a exposição, mas tinha o catálogo, e ainda me lembro hoje de estar a folhear este catálogo e dizer assim, isto é extraordinário. Isto é extraordinário. A matemática pode ser entendida através de coisas concretas. Não é apenas abstrato. Eu tiro por ali umas letras, uns números, depois fazer uns cálculos, mais umas regras, definir uns tantas coisas e sai um teorema. Nada disso. Eu posso começar a partir de coisas concretas. Mais tarde descobri, muito mais tarde descobri, que os próprios matemáticos reconhecem que a matemática, muitas vezes, que eles fazem, começa por experiências. Eles começam a fazer experiências e, a certa altura, formalizam. O clique que me deu foi assim, na altura em que descobri isto, foi, eu já tinha uma ideia que isto talvez fosse possível, mas agora tenho a certeza. Se isto é possível ver numa exposição, então também é possível entrar na aula e fazer experiências na aula que levam à matemática. Isto foi fundamental para eu ter confiança
em coisas que surgiram mais tarde. E aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com outros colegas. Portanto, eu estou a falar da minha história, mas podia falar de história de vários outros colegas que tiveram um percurso muito semelhante ao meu, com diferenças, como é óbvio. Isso foi extremamente importante. A quarta experiência destes tais 10 primeiros anos em que eu fui professor, em que andava um pouco a tentar perceber como é que as coisas são e a tentar encontrar argumentos para fazer coisas mais engraçadas, foi talvez a experiência mais interessante, porque dá acesso à fase seguinte, que foi o surgimento do associativismo docente. A minha associação nasceu em 1986, salvo erro 87, acho que o primeiro contacto a sério que eu tive com a minha associação foi uma série de encontros organizados por um grupo de professores de matemática de Lisboa, mas esses encontros foram feitos todos na Amadora, e aqui está o folheto que anunciava esses encontros. Do lado de lá, vocês não veem, estão as sessões, do lado de cá, o folheto devia estar dobrado em 3 ou 4 partes, penso que em 4. Do lado de cá está a apresentação do genérico das sessões. Agora, reparem no seguinte, o que é que um professor que anda à procura de uma via certa, uma via de colaboração, uma via de inovação, o que é que um professor que anda à procura diz, olha para aqui e diz assim, eu tenho que lá ir. Revejam aqui em cima, contributos dos professores de matemática para a mudança da escola. E aqui à direita, renovação do currículo em ação. O que é que isto me dizia? Dizia que o professor não é apenas um aplicador daquilo que dizem que deve ser feito. O professor pode mudar a escola, o professor pode mudar o currículo, a sua ação faz mudanças também. Isto era uma abertura enorme. Para juntar às outras aberturas, esta era mais uma abertura de organização e de colaboração com outras pessoas. E depois cá em baixo, reflexão de experiências em educação matemática e à direita, encontros para intercâmbio e ideias. Portanto, eu estava garantido, se fosse por aqui, eu ia poder conversar com pessoas. Essas pessoas queriam trabalhar em conjunto. Isto foi absolutamente extraordinário. A minha associação organizou-se a nível do país, organizou-se de várias maneiras, mas a parte mais interessante da organização, e que foi mais talvez visível, foi a organização por núcleos regionais. Quase todos os distritos do país tiveram um núcleo regional. Em Almada e Seixal, para sermos diferentes, não houve um núcleo regional distrital, houve apenas um núcleo regional destes 2 concelhos. A justificação que foi dada por alguns dos colegas que foram os mais ativos iniciadores deste núcleo em Almada e Seixal foi o seguinte, aqui tantas escolas, estamos tão perto uns dos outros, é fácil, quase um extremo ao outro, da escola mais afastada para a outra, para que criar um núcleo ainda maior, que tínhamos que ir até Sines? Era muito mais complicado. Portanto, isto estava compactado e criou-se um núcleo aqui assim. O que é que se passava em termos de... Falta o clique. Aqui já o clique. Portanto, o Ministério da Educação, por esta altura, portanto, já tinham passado mais de 10 anos depois de eu estar na escola, o Ministério da Educação, por esta altura, continuava a tratar das escolas, das novas escolas, ainda iria estar mais 5 ou 6 anos com essa preocupação, mas tinha iniciado, por esta altura, uma outra preocupação que já anunciava um salto, um alargar de perspectivas, que é, começou a preparar uma reforma educativa. Esta reforma educativa não iria ser iniciada logo, estas reformas educativas costumam demorar anos a preparar, portanto, esta reforma começou talvez a ser preparada em 87 ou 88, e de facto só começou a entrar nas escolas nos anos 91, 92, e a generalização só acabou mesmo a meio da década de 90. Portanto, isto era o Ministério da Educação. E nós aqui, assim, o que é que aconteceu? Tínhamos um núcleo e tínhamos muita gente. Está aqui, assim, uma série de nomes de pessoas e poderia estar mais umas dezenas de nomes. Portanto, aquilo que a partir de agora começámos a fazer deixou de ser feito pela Luísa Teixeira, ou pelo José Tomás Gomes, ou pelo Mário Rosa, passou a ser feito por esta gente toda. É claro que umas vezes eram uns, outras vezes eram outros, muitas vezes éramos todos, e muito mais dos que aqui estão. O que é que nós fizemos? Eu vou-vos contar 6, e aqui vocês têm mesmo que ouvir, porque eu faço questão, vocês ouçam estas coisas. Foi aquilo que eu gostei mais de fazer de sempre, como profissional.
estas 6 coisas. A primeira foi o projeto Alternativas. Este projeto Alternativas foi interescolas, o que significa que havia professores de várias escolas, éramos 7 professores de 7 escolas, todos tínhamos o 7º ano, e esse projeto durou 3 anos, 1990 a 93. Já tínhamos feito umas coisas antes no núcleo, para aquecer, para nos conhecermos, para começarmos a perceber, o conhecermos em termos pessoais, mas também em termos profissionais, quais eram as nossas preocupações, o que é que cada um de nós gostava mais ou era capaz mais de partilhar com os outros, etc. Mas com este projeto nós fizemos a primeira coisa em grande. 3 anos, todas as turmas do 7º ano destes 7 professores, iam ser bem, pelo menos umas 20 turmas, de Almada e Seixal, umas de Almada, outras do Seixal. E o que é que nós fizemos? Ou porquê é que nós começámos este projeto? Porque todos nós achávamos que nas escolas onde nós estávamos, e provavelmente em todo o país, havia muitos alunos que não gostavam da matemática. Ou que gostavam ou que tentavam gostar da matemática, mas não se davam lá muito bem e aquilo corria mal. Portanto, o que nós quisemos resolver foi que esses alunos com mais dificuldades passassem a ter pelo menos a nível de metodologias, porque nós não tocámos nos conteúdos, pelo menos a nível de metodologias, passassem a ter mais chances de gostarem e de terem algum sucesso. Pronto. O que é que nós fizemos? Fizemos vários tipos de coisas. Estão aqui 3 exemplos. Cada um deles tem uma pequena história para contar. À esquerda, temos aqui fichas. Fizemos muitas fichas, umas inspiradas em coisas que já existiam, literatura, ideias e por aí fora, e outras criadas por nós, por simplesmente. E fazemos sempre alterações àquilo que já existia. Não utilizávamos ipsis verbis para o que descobríamos e que achávamos interessantes. Esta ficha tem piada logo por 3 coisas. Primeiro, é baseada num jogo, é o jogo do X. Temos aqui uma situação de um jogo do X. Era necessário continuar o jogo para alguém ganhar. Há aqui uns números em cima. Estes números é para cálculo mental. Portanto, estamos a utilizar um jogo, uma situação concreta, engraçada, que permite começar a entrar na matemática, pomos o pessoal a fazer cálculo mental e depois verifica com a máquina de calcular se o cálculo mental está bom. Pronto, e o jogo continua com isto. Pronto, isto é só uma brincadeira. A segunda brincadeira tem a ver com esta... Ai, que eu já passei para a frente, aqui voltar para trás. Já não devia ter feito isto. Não tenho aqui o voltar para trás. Vou ter que voltar. Tens aí uma coisa que diz anterior, vê lá, mais acima. Não tem. Aí onde tu estás. Eu sei, mas não encontrei. Ora bem, o que vocês viram aqui em cima, são uma série de... Isto é coisas para o Rui Fernandes. São uma série de poliedros, aqui em cima, e nós temos que comprar isto. Era um material relativamente caro. Mas para que os alunos pudessem trabalhar com os poliedros manualmente, experimentalmente, era necessário fazê-lo deste modo, era necessário arranjar material. Como é que nós resolvemos o problema disto ser caro? Tínhamos de candidatar para este projeto a uns projetos que havia do Instituto de Inovação Educacional. Se fôssemos aprovados, tínhamos algum dinheiro. Como fomos aprovados, tivemos dinheiro para comprar estas coisas e distribuímos isto pelas escolas. Portanto, cada escola tinha pelo menos um pacote deste material que se chama Polidron, um pacote para levar para as suas aulas. Como era só um professor em cada escola, não foi complicado. Um outro tipo de material que nós fizemos e que foi feito de uma maneira completamente diferente é este cá em baixo. Este cá em baixo chama-se geoplanos. O geoplano é um quadradinho de madeira, em princípio, tem depois um quadriculado nas interseções, prega-se um prego, portanto aqui muitos pregos, e nos pregos colocam-se elásticos e definem-se polígonos. Portanto, enquanto que em cima é para trabalhar com polígonos, com poliedros, aqui em baixo é para trabalhar com polígonos. Como é que isto foi feito? A piada disto é como é que isto foi feito. Pronto. Dois dos professores foram comprar madeira, ali à Cova da Piedade, já vinha cortada, levámos isto cortadinho para uma das nossas sessões de trabalho, distribuímos uns 30 destes quadradinhos a cada um dos professores, um por aluno, como é óbvio, e cada um de nós levou para a aula. Os alunos na aula desenharam o quadriculado, o que já é uma atividade boa, em termos de matemática, ser capaz de desenhar o quadriculado. Distribuímos a cada aluno que tinha um dos geoplanos, distribuindo uns tantos pregos, e os alunos levaram para casa e os pais ajudaram-nos a pregar aquilo. Bem, na aula seguinte tínhamos os geoplanos e começámos a trabalhar com isto. Pronto, isto é só pequenas histórias, talvez não tenham um grande conteúdo, mas mostram
o gozo e os recursos e, de certo modo, até a colaboração, até chegou aos pais, que tivemos para que este projeto funcionasse. Aliás, nós pedimos autorização aos pais, pedimos autorização à escola para fazer este projeto. Não pedimos autorização ao Ministério da Educação. A segunda linha de trabalho que nós tivemos foi os encontros anuais de professores de matemática regionais. Pronto. Durante 12 anos, a começar em 91 e acabar em 2002, nós tivemos um encontro anual de professores de Almada Seixal, cada vez em sua escola. Por exemplo, aqui tem um exemplo de quando foi no Pragal. Nós tínhamos que organizar tudo isto, como é óbvio, tínhamos que mandar propaganda às pessoas, tínhamos que mandar uma planta da escola. Isto, no fim, no princípio, era um bocado mais simples. Pronto, mas à medida que nos íamos habituando e que já havia computadores, que isto já foi feito com computador, pronto. Estes encontros serviam para quê? Basicamente por uma coisa, para mostrar que nós não estávamos sozinhos, para mostrar que estávamos a trabalhar em conjunto e para, dando um conteúdo a esse trabalhar em conjunto, mostrar uns aquilo que tinham feito durante o ano. Houve experiências feitas durante o ano que foram mostradas e discutidas nestes encontros, mas também houve algumas pesquisas. As pessoas não se limitam a fazer coisas, também pesquisam coisas. Quer os professores do ensino superior, quer alguns professores do ensino superior que trabalhavam connosco. Esses pesquisam mais ideias e participaram em vários destes encontros com ideias, puseram-nas à discussão e enriqueceram-nos com o que trouxeram, como é óbvio. Portanto, estes encontros duraram os 12 anos principais do núcleo. No princípio eram feitos em julho, com os exames foi necessário transferi-los para setembro. Já esta transferência para setembro significa que começámos a ter problemas, porque setembro não é um mês tão favorável como julho. Durante, não sei, 4, 5 anos fizemos sempre em julho e era tão bom, tão à vontade para trabalhar. O terceiro projeto também foi interescolas, portanto destinado a alunos, feitos por professores, como é óbvio, durou 5 anos. Foi o projeto mais longo e quando eu ponho aqui assim datas, significa que isto foi candidato ao Instituto de Inovação Educacional e foi aprovado. Portanto, este foi o segundo projeto que nós tivemos apoio económico, que significa que a candidatura não deve ter sido má, eles gostaram. E este projeto baseava-se num outro tipo de problema. Nós sabíamos, e tínhamos essa consciência muito bem partilhada, nós sabíamos que a matemática, e eu já dei pistas para isso, a matemática tem muitas situações do dia a dia de onde surge, onde está incorporada, chama-se mesmo incorporação. Pronto. Então nós queríamos criar um espaço novo, portanto não era o espaço de aula, não podia ser o espaço de aula, queríamos criar espaços novos na escola que permitissem trabalhar situações que apontassem nessa direção. Situações onde a matemáticas concretas, lúdicas ou profissionais não poderia ser o caso, em que os alunos encontrassem algo que equivalesse à matemática. Isso deu 3 tipos de organizações nas escolas. Umas escolas criaram ludotecas, outras escolas criaram um clube de matemática e, mais para o fim, uma outra escola criou um laboratório de matemática. Portanto, foram as 3 organizações, os 3 passos diferentes, novos, que foram criados na escola. Aliás, houve um quarto, mas foi só numa escola e é mais uma tentativa de mostrar a diferença. Houve uma escola que teve apenas uma janela da matemática. Diziam que tinham apenas uma janela da matemática, mas tinham mais do que isso. Porque sempre que precisavam, por exemplo, de fazer jogos, arranjavam uma sala vazia e jogavam nessa sala vazia. Pronto. Este projeto MATLAB também, portanto, teve um apoio financeiro. Digamos que o principal foi constituído por quebra-cabeças e jogos. Estão aqui, sim, alguns quebra-cabeças à esquerda, jogos à direita, e são quebra-cabeças e jogos poucos conhecidos. Os matemáticos conhecem alguns, por exemplo, aqui em cima, isto é o soma-cubo. Isto é muito giro para a geometria, para ver no espaço e depois para registrar as soluções em papel 2 dimensões, portanto, passar as 3 dimensões para 2 dimensões. Então, aqui uma série de quebra-cabeças, uma série de jogos e por aí fora. Este foi talvez o projeto mais participado, porque não era um projeto, não será bem assim, o seguinte também foi bastante participado, porque não era um projeto fechado, o projeto de alternativas era um projeto apenas para turmas do 7º ano, 7 professores,
e acabou. A partir daqui, este aqui e o seguinte, quem quisesse participar, participava. E tivemos dezenas, por vezes, de pessoas em sessões que organizámos. Acho que não houve nenhum professor aqui da Almada Seixal que tivesse trabalhado neste grande grupo que não tivesse passado um pouco pelos jogos e pelos quebra-cabeças. Era quase que um símbolo aqui do pessoal da Almada Seixal quando nós íamos ao outro lado. O terceiro projeto também teve uma razão por trás. Só durou um ano. Não tinha este nome Rede de Escolas, mas explica-se melhor através de Rede de Escolas. E qual foi a ideia que esteve por trás? A reforma que estava a ser preparada pelo Ministério da Educação tinha começado primeiro pelo primeiro ciclo e agora ia começar neste ano, 93, 94, ia começar a ser generalizada ao segundo ciclo e ao terceiro ciclo. Isto é, neste ano, 93, 94, nós estávamos conscientes de que ia haver muitos professores que iam ficar um bocado preocupados. Então, agora, novos programas, novas metodologias, como é que isto se faz, como é que não se faz. E nós pensámos assim, é necessário pôr esta gente toda que quiser em contacto. Então, criámos este projeto. Este projeto foi essencialmente um projeto em que podíamos encontrar-nos e fazer coisas. Acho que fizemos qualquer coisa como todos os meses um encontro temático, em que trazíamos quer questões para ser trabalhadas por nós, quer experiências do que já tínhamos feito e para ser comparadas com as experiências uns dos outros. E foi muito, muito engraçado, também foi bastante claro. Foi talvez o projeto em que entrou no segundo ciclo com mais força, porque houve muitos professores do segundo ciclo que apareceram para trabalhar connosco nesta altura. Os do terceiro ciclo talvez já tivessem um pouco mais de contato uns com os outros. Aqui está o exemplo de um dos apoios que nós demos a esse projeto, através do boletim que tínhamos. Não foi criado para este projeto, já ia nesta altura no número 9. Eu recortei uma parte de baixo, a parte de baixo mostra 3 subprojetos. Pronto. E assim foi. A quinta linha de trabalho, de certo modo, é um prolongamento do MATLAB. Portanto, o tal projeto que utilizou muitos quebra-cabeças e muitos jogos. Como havia muitas ludotecas, havia jogos comuns a muitas ludotecas, a certa altura lembrámos, e relativamente cedo, portanto, em 1993, 94, juntando também ao projeto anterior, portanto, nós tínhamos sempre, todos os anos, mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Era muito duro, em termos de trabalho. Então, entre as escolas de jogos de reflexão, foi basicamente isto, foi uma competição, não muito forte em termos de competitivos, porque era uma competição por equipas, era uma competição que nós nunca destacámos muito quem é que era o vencedor e quem é que era o vencido, mas era de facto uma competição de jogos. Em Almada Seixal, por vezes vieram algumas escolas do Barreiro e chegou a vir uma escola de Cascais. Pronto, juntávamos bem 20, 22 escolas, com cada escola 6, 7, 8 equipas. As equipas sempre divididas entre segundo ciclo, não sei se chegou a haver equipas do primeiro ciclo, mas pelo menos segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário havia. Estavam sempre divididas por ciclo. Aqui está uma mistura, aqui deve estar um miúdo do secundário a ver o jogo entre miúdos do terceiro ciclo, provavelmente. Está ali um árbitro atrás de pé, recolher resultados. Inicialmente, nos 2, 3 primeiras edições, foram 10 edições. Nas 2, 3 primeiras edições fizemos apenas uma tarde por semana em maio. As outras edições, e ainda bem, alargámos para 2 tardes e com mais jogos. Os jogos que nós usámos em quase todas as edições foram estes, todas as escolas tinham todos estes jogos. Destacar, neste caso, não o apoio do Instituto de Inovação Educacional, mas o apoio das câmaras. As câmaras tiveram, eu esqueci-me há pouco de o dizer, mas acrescento agora, tiveram 2 papéis importantes de apoio. Um foi aqui, porque deram transporte. As escolas que vinham de longe, todos os anos era numa escola diferente, as escolas que vinham de longe tinham transporte das câmaras. Foi extraordinário isso. Sem isso, não sei como é que a gente poderia ter concretizado este longo projeto de 10 anos. As câmaras apoiaram também nos encontros de professores, como? Porque nós recolhíamos sempre no fim as diversas comunicações e workshops, fazíamos um pacote, aí, por vezes, de quase 100 páginas de atas, e as câmaras imprimiam aquilo, encadernavam e nós distribuímos aos professores participantes. Foram 2 apoios belíssimos. Foi um apoio de uma altura
Já agora um comentário em relação às câmaras, numa altura em que as câmaras tinham uma relação com as escolas de tocar-to-lá. Éramos parceiros, estávamos a nível de igualdade. Eles tinham um papel diferente, nós tínhamos outro papel diferente, mas estávamos ali para trocar. Não havia uma hierarquia. Coisa que hoje parece que já não está bem a acontecer. Pronto, isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais tarde. O último projeto que nós tivemos foi um projeto relativamente curto. Vinha um pouco na direção do anterior, pretendia ser um Interescolas, e foi um Interescolas, mas só teve 2 edições. Qual era a ideia deste Interescolas? Era, bom, ok, desta vez não será só jogo. Reparem que nestes Interescolas destinados a alunos, também havia uma componente de alunos de diferentes escolas encontrarem-se. Não eram só os professores de diferentes escolas que tinham uma equipa que se encontravam, que se conheciam. Os alunos também se podiam encontrar. Havia um pouco essa ideia por trás. Mas aqui a ideia matemática por trás era outra. Era partir das tais situações que não eram jogo nem quebra-cabeças do MATLAB, situações concretas, e pôr os alunos a fazer uma espécie de mini-projeto durante uma tarde. Pronto. As equipas preparavam-se primeiro na sua escola, e o primeiro Interescolas, de 2000-2001, foi feito no Parque da Paz. As equipas davam os instrumentozinhos de medição de distâncias, e como o Parque da Paz é suficientemente grande, andaram a medir as distâncias e as alturas. Acho que mediram aquela grande altura daquela grande escultura que lá está, cheia de caracóis para logo à entrada. Pronto. Depois saíam dali, iam para uma escola e tinham várias questões para resolver e organizavam um pequeno relatório. E pronto. O segundo encontro foi na Mundete, portanto, no Museu da Cortiça, do Ecomuseu do Seixal, e teve como tema a cortiça. E foi o mesmo esquema. Primeiro preparavam-se na sua escola, com o respectivo professor, depois tinham atividades na Mundete e, por fim, foram para uma escola que acho que foi a minha, que é ali ao pé, resolver a parte do projeto. Temos aqui assim, uma imagem de 2 miúdos. Estes 2 alunos eram meus alunos, lá no meio da cortiça, já não sei o que estavam ali a fazer, não sei se era tentar arranjar uma forma de medir o volume destas cubas onde a cortiça era cozida. Pronto. Este Interescolas, além de terem sido só 2 edições, teve muito poucas equipas. E este muito poucas equipas foi também um dos sinais que apontava para que o núcleo estava a ter problemas. O núcleo de professores de Almada e Seixal estava a ter problemas. Eu já vou explicar de onde é que surgiram esses problemas. No fim deste ano, no fim de 2002, ninguém quis pegar no núcleo e o núcleo extinguiu-se. Pronto. Isto é uma conversa que eu posso depois ter com quem esteve mais envolvido nisto, não vou agora desenvolvê-lo, como é óbvio. E agora começam os problemas. Os problemas, aliás, não começam exatamente agora, começaram antes. Pronto, eu ponho aqui 1995, 2005 e chamo isto de burocratização das escolas. Vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com isto. O Ministério da Educação tinha terminado a sua fase, tinha terminado 2 coisas. Tinha terminado a sua fase de construção de escolas, em meados da década de 90. As escolas que existem hoje, já mais ou menos todas estavam prontas, exceto as mais pequenas do primeiro ciclo. E tinha a reforma educativa lançada, isto é, já tinha sido generalizada a todos os ciclos. Penso que ela acabou a generalização em 1996. Em 95, 96 acabou a generalização. Portanto, o Ministério da Educação tinha resolvido o problema do acesso dos alunos às escolas, tinha nas mãos um instrumento, que era um instrumento de, então vamos lá, tentar que os alunos tenham sucesso na escola. Portanto, o desafio mudou. Isto é uma boa mudança esta. Pronto. O problema é que não foi só isso. Para que houvesse esta mudança, aconteceram outras coisas. E essas coisas tiveram a ver com alianças, com relacionamentos e com sentido crítico ou a falta disto tudo. Pronto. Onde é que isso aconteceu? Digamos que o essencial nos anos seguintes, e isso foi-se agravando até ao ponto em que também um núcleo foi um pouco vítima disso. Também foi vítima de si próprio, como é óbvio. Mas isso é uma discussão que eu não terei aqui. Pronto, terei com as pessoas que estiveram envolvidas no núcleo. Pronto. Havia aqui assim um triângulo que pode ser explicado como a reforma educativa, os especialistas e as associações de professores. E como é que isto se relacionou? Entre os especialistas e as reformas educativas
aconteceu o seguinte: o Ministério da Educação, pela primeira vez, decidiu contratar especialistas para o ajudar. Houve críticas dos especialistas dizendo que a reforma anterior, feita pelo Roberto Carneiro, não envolveu nenhum especialista em teoria curricular e por aí fora. Mas, claro que não foi devido a essas queixas que o Ministério da Educação achou que deveria avançar com o contrato de especialistas. E contratou-os, e eles aceitaram. E isto põe este problema que está aqui em si. Ou os especialistas têm uma opinião distanciada, não se envolvem, podem dar uma opinião, mas não se envolvem diretamente nas reformas, ou se envolvem nas reformas, participando nelas, as reformas também passam a ser deles. E se o Ministério da Educação tem uma posição de alguma hierarquia em relação aos professores, os especialistas também podem ter, se eles estão envolvidos na reforma. Portanto, este foi o primeiro problema. O segundo problema é que os especialistas também estavam envolvidos nas associações de professores. Eu aqui tenho que dizer, eu sei o que é que aconteceu na minha associação. Não sei bem o que é que aconteceu nas outras associações, mas tenho a impressão que era mais ou menos a mesma coisa. Mas deixo a reserva, talvez não fosse. Mas tenho a impressão que não era. Ok. Até esta altura, professor do ensino superior ou professor do ensino não superior éramos pares. Tínhamos apenas níveis diferentes de trabalho. É como é a mesma coisa um professor do primeiro ciclo ou um professor do ensino secundário. Éramos pares. Havia umas pequenas diferenças, enfim, a gente sabe isso. Mas éramos basicamente, estávamos ali em parceria e igualdade. A partir do momento em que o especialista aparece como eu sou autor desta reforma, eu quero que isto funcione, deixou de haver essa paridade. Então, o terceiro problema relacional foi este. As associações, e como os especialistas estavam nas associações de professores, o problema posto às associações de professores. Então, as associações de professores, dado este problema, estão independentes em relação à reforma, isto é, podem dizer, gostamos disto, mas não gostamos daquilo, olhem que vocês estão a ser conservadores, ou acham que vocês estão a ser exagerados, tenham em conta isto ou aquilo. Ok. Ou passam a ser uma correia de transmissão das reformas. Vocês já adivinharam o que é que eu acho que aconteceu e acho que ainda continuam a ser. As associações deixaram de ser independentes, ou pelo menos a minha. Quero partilhar ainda duas exceções mais agradáveis, duas exceções aqui de Almada Seixal. Por acaso são as duas do Seixal, mas considerem que é de todos, é de Almada e Seixal. E depois gostaria de interrogar estas duas exceções, aliás, elas já estão aqui interrogadas, mas eu gostaria de responder a esta interrogação. Quais são essas duas exceções? São exceções que resultam, de certo modo, desta nova situação. Portanto, a partir de metade da década de 90, quando começa a haver dificuldades em ter tantas iniciativas como antes tinha, sem que fôssemos incomodados pelo Ministério da Educação ou por um especialista, começámos a procura de outras soluções. Um dos problemas era o problema da formação. Nós fomos obrigados, a partir desta altura, a fazer formação contínua. O que é que essa obrigatoriedade de formação contínua traz? Em princípio, parece bom a gente ter formação contínua. Eu acho que é ótimo ter formação contínua. O problema não é esse. O problema é que a formação contínua, quando é definida pelo formador, e eu quero uma formação contínua e não encontro nada que interesse e que tenha a ver com as minhas preocupações do momento, a formação contínua torna-se uma chatice. O que é que aconteceu? E este foi na minha escola. Os círculos de estudos da matemática foi algo que aconteceu na minha escola e estão ali em cima, se vocês fizerem as contas, 19 anos. Começou em 95, 96 e aguentou 19 anos ininterruptamente. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. O que é que nós pensámos? As ações de formação a que éramos obrigados eram normalmente do tipo curso. O formador tem um tema, os formandos sentam-se e ouvem o formador e depois fazem, no fim, um teste de avaliação para mostrar se perceberam ou não perceberam aquilo que o formador lhes explicou. Os círculos de estudos não eram assim. Os círculos de estudos é uma coisa coletiva, isto é, há um grupo que se candidata, tem um formador externo ou até interno, pode ser interno, e nós tivemos um formador interno, e um formador que não era formador. Vocês já vão ver porquê. Porquê é que não era formador? No fundo, éramos nós que definíamos um tema, definimos um método, definimos um ritmo, e chegámos a trabalhar quase sempre mais do que aquilo que era necessário. E com isto, garantíamos que tínhamos a formação contínua, tínhamos imenso gozo em trabalharmos com os outros, já vão ver também comentários sobre isso, e tínhamos material para trabalhar na escola. Um comentário feito foi este.
de participantes nestes círculos de estudos. Os professores, nós já nos conhecíamos uns aos outros há muito tempo. Possivelmente até sabíamos, este tem um filho, aquele tem uma filha, aquele não tem ninguém, aquele é solteiro, aquele é casado e por aí fora. Mas nunca tínhamos falado uns com os outros sobre a nossa profissão. Apesar de termos reuniões convocadas pelo Conselho Pedagógico, pelo Conselho Diretivo, as reuniões nunca eram o nosso tema. Nunca tínhamos o nosso tema aqui. E pela primeira vez nós tínhamos aqui o nosso tema. E começámos a falar uns com os outros sobre as dificuldades que tínhamos na sala de aulas, o modo como resolvíamos os problemas e por aí fora. Isto foi no primeiro ano. E a partir do primeiro ano estávamos perfeitamente à vontade uns com os outros. Claro que não fizemos só isto no primeiro ano, mas digamos que foi o primeiro passo e foi o passo essencial do primeiro ano. Outro passo é dito pela Aurora, que era a mais nova de todos nós. Nós, para trabalhávamos por grupos. Tínhamos 15, 16, 17 professores, às vezes tínhamos mais porque vinha gente de fora, de outros grupos da escola, da física, nomeadamente, e até de outras escolas da matemática, e dividíamos para trabalhar por grupos. E os grupos estavam lado a lado, tínhamos um grupo com 4, ali a 2 metros de distância do grupo com 4 e por aí fora. O que a Aurora diz é assim, nós estávamos concentrados em cada grupo, mas se o grupo ao lado começava a levantar um bocado a voz porque não percebiam qualquer coisa, nós íamos lá e tentávamos ajudar. E vice-versa, quando éramos nós a ter problemas e não estávamos a conseguir resolver, eles vinham cá ter connosco e estavam lá como é que isto se resolve. Portanto, era um ambiente coletivo absolutamente extraordinário. Todos estavam a lutar por todos. O último comentário, de certo modo eu já o anunciei, foi por um dos mais velhos de nós, que diz assim, ali não havia formandos nem formadores, todos éramos alunos, todos éramos professores, todos tínhamos alguma coisa a dizer, todos tínhamos alguma coisa a aprender. Isto faz uma equipa, por isso aguentámos 19 anos. Eu já não estava na escola quando isto foi pela primeira vez interrompido. Ouvi dizer que depois de um ano de interrupção, porque não havia tempo, eram tantas as burocracias que a minha escola pôs a estes meus colegas, que eles não tiveram um ano de tempo, quebraram no 20º ano, mas ouvi dizer que eles continuaram. Gostaria imenso de comprovar que isso é verdade. Fiquei muito satisfeito. Agora, como é que não? Ainda tenho o segundo exemplo. O segundo exemplo, a que eu pergunto se é uma exceção ou não é uma exceção, é uns ateliês que o Ecomuseu decidiu criar. Qual foi a ideia do Ecomuseu? Eu acho que eles chegaram um bocadinho tarde. Se eles tivessem chegado, repara, década de 2000, se eles tivessem chegado 7 anos mais cedo, tinham encontrado um ambiente muito mais favorável para o que eles quiseram. Mas apesar de terem chegado um bocadinho tarde, são os tais desajustes, não é? As coisas não são feitas programadas, a gente tem que se aproveitar do que acontece. O que eles quiseram foi o seguinte, há um serviço educativo, o serviço educativo quer estar em contato com as escolas, quer ter ateliês, é a mesma coisa que o workshop, querem ter ateliês para as escolas, para os diversos níveis de ensino, e não vão fazer isso sozinhos, querem trabalhar com professores. Andaram a percorrer várias escolas, e acho que quem eles conseguiram encontrar mais facilmente foram alguns sobreviventes do núcleo de Almada e Seixal, professores de matemática. Não foram só. Também houve um ou outro professor de geografia, houve uma professora de física, há uma professora de educação visual, mais tarde apareceram mais 2 de física, mas, de certo modo, uma grande parte destes professores até foram trazidos por professores de matemática da Almada e Seixal. Notem as consequências do associativismo e das coisas correrem bem e de nos deixarem trabalhar. Conseguem-se mover outras pessoas. Pronto. Então os ateliês do Ecomuseu foram feitos nas horas extraordinárias dos professores de matemática e de outras disciplinas que trabalhavam com o Ecomuseu, com o serviço educativo. O serviço educativo trabalhava, como é óbvio, na sua hora de trabalho, também deviam ter as suas horas extraordinárias, mas nós trabalhávamos seriamente, para além de, com gozo. E fizemos ateliês, vamos para aí uns 3 anos, ou talvez até mais, a fazer ateliês para os diversos núcleos, desde o Varino Amoroso até ao Moinho de Maré, que está aqui assim a Madalena dar uma preleção ao pessoal de uma turma, não sei de qual turma. Foi muito engraçado e penso que isto ainda é um património que o Serviço Educativo do Ecomuseu tem. Em qualquer momento, se alguém quiser fazer um destes ateliês, está pronto. Agora, eu gostava de interrogar no fim estes 3 tipos de projetos em que eu andei envolvido. Porque acho que a educação não é só nós dizermos, ok, precisamos de fazer isto e aquilo, coisas muito concretas, nós também podemos sonhar um bocado. Portanto, eu gostaria de ter este pequeno momento de sonho com vocês agora,
olhar para estes 3 tipos de projetos e dizer um pouco aquilo que eu sonho, que também vocês já devem ter adivinhado. O primeiro tipo de projetos foi os projetos interescolas. Estão aí diversos exemplos. Os projetos interescolas, pelo menos aqueles que eu conheci, são projetos com maior ambição. Porquê? Porque são feitos por um pequeno grupo de professores que têm muita unidade de pensamento e, portanto, podem ser mais exigentes, querem fazer uma coisa mais extrema, mais longínqua. Pode envolver muita gente ou menos gente, mas quem arranca com isto, por ser interescolas, não vai estar a trabalhar com pessoas com quem não se entende muito. Para isso já basta os colegas da escola, não é? Portanto, se é uma coisa interescolas, nós vamos fazer mesmo uma coisa ambiciosa. O segundo tipo de projeto, que eu chamaria intra-escolas, é o caso do círculo de estudos. Aí somos professores muito diferentes. Não pensem que aqueles professores que tiveram 19 anos e possivelmente mais alguns a fazer aquele círculo de estudos tinham todas as mesmas ideias. Não, tínhamos ideias muito diferentes uns dos outros. Uns eram conservadores, outros muito audazes, uns tímidos, os outros não tinham medo de absolutamente nada, uns faladores, outros calados e por aí fora. Mas funcionámos muito bem. Este é um outro tipo de projeto que não, dificilmente será tão profundo, mas pode ter uma enorme extensão. Pode atingir imensos professores numa escola e teve algumas réplicas, aliás. Este círculo de estudos teve pelo menos 3 ou 4 outros círculos de estudos na escola, foram um pouco duradouros, mas foram interessantes. E o terceiro projeto, tipo de projeto, é o projeto que eu chamaria interinstitucional, que é o caso do ateliê com o Ecomuseu. Aqui, provavelmente serão projetos com ambição, a equipa também é pequena, mas o que é interessante e diferente nestas equipas é que tem uma maior diversidade. Tem pelo menos 2 tipos, por serem interinstitucionais, pelo menos têm 2 tipos de educadores, e isso é enriquecedor para ambas as partes. O meu sonho, como é óbvio, é que isto devesse ser o normal numa escola. Eu não posso responder pelas escolas atuais, embora tenha um palpite razoável sobre como é que estão as escolas atuais, mas para mim, acho que em termos de profissão de educador, não é a profissão só professor, há muitos educadores, muitas formas de educador, e hoje cada vez há mais. Isso é também uma característica do sistema educativo nos últimos 20 anos, talvez, começou a haver uma diversidade mais clara de educadores. Então, estes 3 projetos seriam ótimos, estes tipos de projetos seriam ótimos, quase como o educador tem o direito a, e depois trago. Nem todos o farão, nem todos estarão em todos os projetos, mas acho que cada educador, se quiser, deve ter o direito a ter estes tipos de projetos. Terão hoje, deixo essa questão para quem o conhece. A última fase que eu vejo na educação, de certo modo, começa em 2005. Começou antes. O que aconteceu em 2005 foi a hierarquização da educação, de quem manda na educação, foi completada. Já existia muita coisa hierarquizada na educação. Começava por existir o Ministério da Educação, como é óbvio, está aqui uma cadeia hierárquica do topo lá em cima até à base cá em baixo. Já havia, como é óbvio, o Ministério da Educação, que é o primeiro degrau de qualquer hierarquização da educação, mas também havia organizações mundiais, desde a OCDE até ao Banco Mundial, que faziam recomendações, e o caso do FMI, por exemplo, mais recentemente, o FMI emprestava certo tipo de dinheiro se os países aceitassem certas regras também para a educação. Portanto, a Comissão Europeia também, como é óbvio, tem um papel, mas indo aqui mais para baixo, dentro do país, as fundações e a opinião pública. As fundações e a opinião pública passaram a ter um papel enorme nos últimos 20 anos. E tem crescido quase de ano para ano. Ainda há dias, apareceu nos jornais e possivelmente na televisão, notícia da Fundação do Belmiro de Azevedo, com um estudo sobre, e se todos os professores fossem os melhores, qual seria o sucesso dos alunos. Isto é uma forma de intervir na educação. E tem visibilidade nos jornais, a opinião pública pega naquilo e começa a dizer, então faça-se assim, faça-se assim. Isto é uma forma de hierarquização. Pronto. Recentemente, até os municípios têm um papel que já não é aquele papel em igualdade, em paridade com as escolas. Pronto. E dentro das escolas, que é o grau mais baixo, também existe uma hierarquização. Já lá vamos. Pronto. Quero dar 3 exemplos só para explicar melhor como é que esta hierarquização funciona.
o caso dos estudos internacionais. O caso dos estudos internacionais, o exemplo mais conhecido é o do PISA. O PISA começou a ser feito no fim do século passado, sim, nos anos 90, é feito de 3 em 3 anos, abrange o estudo comparativo por países de o que é que os alunos aprenderam em ciências e matemática, uma certa forma de ver a aprendizagem em ciências e matemática. Um dos primeiros países europeu que teve grande sucesso no PISA foi a Finlândia. A Finlândia, nos estudos seguintes, começou a baixar o seu desempenho, e que bem foram os países orientais, nomeadamente a Coreia. Há aqui um senhor finlandês que um dia, possivelmente coçando a cabeça, tentou explicar qual é a diferença entre o ensino na Finlândia e na Coreia e disse isto que vocês estão aqui a ler. Na Finlândia, os alunos estão na escola, há misturas. Na Coreia, além de estarem muito mais tempo na escola, quando chegam a casa ainda têm que fazer trabalhos de casa. Pronto. Como é óbvio, há aqui 2 modelos de educação completamente diferentes. E o problema dos estudos internacionais, às vezes, não é do próprio estudo. Os estudos internacionais têm lá elementos que, se bem pensados, se bem analisados, poderiam ser muito interessantes para cada país pensar. Pronto. O problema não é esse. O problema é que isto é transformado em rankings. Os países, quando chega ao ranking, a opinião pública só olha para a posição do país e só se discute qual foi o último ministro, o que fez subir ou o que fez descer. E isso não ajuda em absolutamente nada. Porque o que é necessário discutir é qual é o modelo de educação. São aqui 2, bem extremos, bem diferentes. Eu ainda não vi em Portugal discutir-se a sério, quando chega um estudo do PISA, qual é o modelo que nós queremos. E se nós não discutirmos isso e a opinião pública é conservadora, porque é muito conservadora, então, nesse caso, a educação começa a ter um peso enorme, hierarquizante, no sentido de conservador. O segundo exemplo é o caso das fundações. As fundações, há uns anos, não se metiam muito na educação. Lembro que a Fundação Bill Gates também se mete na educação. Portanto, não é só o caso das nossas fundações. Portanto, as fundações têm tendência a fazer 2 coisas diferentes. Ou estudos, como foi o caso da Fundação de Almeida Azevedo, que já é um exercício de pressão sobre a educação, ou projetos para as escolas. Os projetos para as escolas são normalmente contra o abandono escolar, ou para promover o sucesso, ou questões de cidadania. As questões de cidadania são muito diversas. Pronto. E fazem projetos para isso. Pegam umas ideias, fazem um projeto e experimentam numa escola. E depois o que é que acontece? Acontecem 2 tipos de coisas. Será que estes projetos feitos pelas fundações, e não só pelas fundações, as câmaras, no fundo, também estão exatamente na mesma situação. Será que estes projetos é uns a pensar e os outros a executar? Isto é um problema, se for assim. A segunda questão é, normalmente os projetos são primeiro experimentados. As reformas educativas também normalmente são primeiro experimentadas. E tudo corre sempre bem. Tudo quando é experimentado corre sempre muito bem. Mas quem estuda os projetos diz que é o envolvimento daqueles que o põem em marcha, que dizem o que é que se deve fazer, quais são as prioridades, depois como é que as coisas estão a correr, são esses que normalmente dão qualidade ao projeto. Portanto, o êxito de um projeto é muito determinado por aqueles que o implementam. Ora, e agora notem a palavra generalizada ou generalização, se um projeto que é bem sucedido na fase experimental depois é pretendido ser generalizado a todas as escolas, há aqui um problema. Então os atores que o vão implementar não vão poder influenciar, porque ele vai ser generalizado. Isto já está definido como é que deve ser. E isto é outro enorme problema, quer das reformas, quer destes projetos das fundações ou dos municípios. Sobre o último exemplo que eu queria dar, vocês sabem mais ou menos o mesmo que eu. As escolas, até cerca de há 10 anos, tinham uma direção colegial. Os conselhos diretivos e depois os conselhos executivos eram colegiais. E a partir da existência de diretores, passou a haver um órgão unipessoal. No início, os diretores talvez tenham contido um bocado, mas as histórias que eu tenho ouvido falar é que eles não se contêm muito. Na melhor das hipóteses, como o outro dia um colega meu dizia, a minha diretora diz-nos, os meus professores. Isto é de um paternalismo ou de um maternalismo relativamente inaceitável. Portanto,
O que é que os professores podem fazer numa escola quando é o diretor que decide praticamente o essencial? Eu acho que houve uma enorme perda de independência. Como é que estamos hoje? Isto é para acabar. É claro que eu tenho aqui um bocado de receio, porque tenho os tais 10 anos em que eu quase não entrei numa escola. Acho que entrei só uma vez numa escola nos últimos 10 anos. Embora tenha falado com muitos professores, tenha lido muitas notícias dos jornais, e as notícias dos jornais dizem muita coisa sobre o que se passa. Aliás, até o jornalismo hoje nem sempre é bom, mas por vezes tem boas intervenções jornalísticas. Eu vou arriscar aqui algumas afirmações, mas pronto, deixo aqui uma pequena margem, isto devia ser melhor discutido, mas não quero prolongar mais. Primeira coisa, primeira afirmação, a nossa educação é muito centralizada. E isso é provado pela forte hierarquização que eu sinto que existiu nos últimos 20 anos, 10, 15, 20 anos. A segunda afirmação é que continuamos muito agarrados à generalização. Acabei de explicar porque é que não gosto da generalização. Tenho aqui que fazer um comentário. É que, entretanto, apareceu a chamada flexibilidade. Mas eu penso que a flexibilidade apenas atua nos detalhes. Está muito longe de pôr em causa o essencial, ou de permitir que seja melhorado o que é essencial, isto é, que combata os efeitos nocivos da generalização pura e dura. Está muito longe disso, inclusive pelos diretores. A terceira afirmação que eu gostava de fazer, portanto, a generalização e a avaliação são ferramentas, a centralização é uma estrutura. Portanto, a ferramenta, a avaliação é necessária, como é óbvio, mas há dois extremos. Ou nós avaliamos muito bem e então estamos a fazer menos bem aquilo que estamos a avaliar, ou então fazemos melhor aquilo que queremos, neste caso é educar, e a avaliação pode ter que ser um bocadinho mais superficial. Nós temos optado nos últimos anos, 25 anos talvez, em querer avaliar tudo. Cada vez quisermos avaliar tudo, mais tudo. Vai tudo, desde os alunos até aos países, tudo é avaliado. Isso, subjacente a esta avaliação, está quase sempre dois princípios que não são enunciados nunca, que é o princípio do individualismo e o princípio da concorrência. Isto não vem em lei nenhuma. A avaliação tem que ser individualista e tem que gerar a concorrência. Mas é isto que está lá. Nomeadamente porque a avaliação, ao ser quantitativa e ordenável, provoca rankings. E o ranking é isto, é o individualismo e é a concorrência. Portanto, há aqui uma espécie de currículo oculto a que as escolas estão sujeitas. Por fim, eu acho que as consequências desta estrutura e destas ferramentas é isto. É uma forte uniformização da nossa educação. Para os alunos, tudo o que é diversidade é encarado como um problema e não como uma riqueza. Se o aluno é surdo, tem um problema. E como é que a escola vai resolver isto? Mas o aluno surdo pode ter uma enorme sensibilidade para outras coisas, precisamente por ser surdo, e ninguém diz que ele tem uma riqueza enorme. Portanto, isto é mau. Isto é uma uniformização. Isto é, só é bom para uma escola aquilo que é normal. Aquilo que é fora do normal é problema. E os professores, penso que vocês já perceberam, eles hoje são idealizados como funcionários. Aquele professor que eu descrevi no início dificilmente sobreviveria hoje. Acho que não aguentaria. Eu não aguentava. Na escola que eu conheço, eu não aguentava. Os professores deixaram de ser aceitos como atores. Deixo isto à vossa discussão e obrigado por me terem ouvido. Mariana, lança a discussão. Sim, podia só que terminasse a apresentação. Interrompesse o compartilhamento. Sim, já está. Já estou. E agora abre o espaço para debate. Se alguém tiver alguma pergunta, pode avançar. Eu não tenho exatamente uma pergunta, eu tenho os parabéns ao Pedro, porque fez uma bela síntese e fez-me rever alguns momentos-chave que achei bastante interessante. Tive aqui a fazer algumas notas e os primeiros tempos, tal como ele disse, os primeiros tempos
como dizer, de muito empenho, de muita experiência, de muita dedicação, e como é que o Pedro disse? O Ministério da Educação não incomodava muito. Foi de facto talvez o melhor tempo da escola, em que o foco era de facto o aluno, e se trabalhava para o aluno de uma forma muito criativa, e muito intensa também. E eu anotei aqui, só para partilhar contigo e com os outros, não me posso esquecer do momento em que, para mim, acabou a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade era uma coisa muito viva, todas as escolas tinham sempre uma dinâmica que levava a projetos interdisciplinares, e eu então, como professor de educação visual, te levava de todo lado, estava envolvido em tudo. E há um momento em que apareceu a área escola. Apareceu a área escola para promover e regular a interdisciplinaridade. Morreu. Acabou a interdisciplinaridade, porque para quê? Tínhamos tanta burocracia, tínhamos que fazer projetos, formalizar projetos para fazer uma coisa que nós já fazíamos naturalmente e espontaneamente. E aí morreu. Deixaram de se fazer tantos projetos como se faziam antes. Pronto, isso era uma das coisas. Agora, passo a palavra, senão estou aqui mais 2 horas. É ótimo. Pronto, obrigada, Pedro, também pela oportunidade que nos dás de estar a conversar sobre isto, porque a escola e a educação diz respeito a todos nós, não é? Toda a sociedade se gera dentro da escola e toda a sociedade está dentro da escola. Deve ser as escolas e os hospitais devem ser, imagino eu, os sítios onde está toda a gente representada. Pronto. E ali nós temos o mundo inteiro, não é? Temos ali o país inteiro dentro da sala de aula. E por isso isto diz-nos mesmo respeito a todos, porque o que vai sair dali é que vai fazer a nossa sociedade. É ali que nasce tudo o que vem depois de lá da escola para fora, é que sai a sociedade que nós vamos ter, não é? E, portanto, estou a ver, estou cá para ver, mesmo que não esteja numa escola para o ano, estou com muita curiosidade de ver o que é que vai dar a transição digital a nível europeu e aqui em Portugal em particular. Pronto. Que é uma coisa que eu, pronto, não gosto nada do papel do velho do Restelo. Gosto muito de estar aqui para ver o que é que as coisas dão. Mas vejo também os miúdos, vejo o vício digital tão entranhado nos miúdos que não acho que estar-lhes a dar mais droga possa... Sim, que nós temos os alunos viciados, completamente viciados, mesmo. Ficam com ansiedade se não podem, naquela hora que estão à espera, a ligar o telemóvel, por exemplo, ficam. E passam num dia do fim de semana, em média 10 horas. Eu fiz um levantamento em 5 turmas, em média 10 horas, alunos de 13 anos estão num domingo no telemóvel. Portanto, isto realmente é transição digital, vai funcionar para eles, claro, mas não sei se era isso que eles precisavam. Acho que eles precisavam era realmente o contraponto, não é? Era uma transição, mas era para a realidade, era para a vida, para o chão, pisam, para o que conseguem ver aqui à volta, para o que conseguem ouvir, não é? E não o dar-lhes mais do mesmo e aquilo que eles já estão sobrecarregados, pronto. Portanto, estou cá para ver o que é que a escola vai ser a seguir. E pronto, já falei imenso, vou-me calar. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Pedro, gostei muito da apresentação, foi um resumo muito interessante da educação nos últimos anos. De todas estas alterações que foste explicando, que foste mostrando, de facto há coisas que fazem mais sentido e há coisas que têm potenciais ganhos e também certas ameaças
à forma como o ensino era feito e como passa a ser feito. Mas eu que venho de uma família que tenho vários professores, eu nunca tive o ensino, já quando estudava, mas tenho uma família de vários professores. Há uma coisa que eu ouço já há uma série de anos, que é, e essa de facto, o que se ouve muito de queixarem-se, e aí não vejo qualquer vantagem no ensino, pode haver vantagens noutras alterações que tenha havido no ensino, mas aquilo que leva a muita queixa por parte dos professores é a burocratização. Eu julgo que era isso que a Beta estava a referir-se quando dizia não conseguimos responder a tudo. Eu não creio que é porque eles tenham que dar mais aulas. Não é? Eu tenho ideia que é mesmo porque têm que fazer um monte de coisas burocráticas. Parece-me que é isto que acontece e que leva a que as pessoas não tenham tempo para fazer as outras coisas que antes faziam, se preciso, nas horas extraordinárias, não é? É isso, é a burocratização, porque há um controlo, tem que ser tudo controlado, tem que ser tudo justificado, não se confia nas pessoas, não, pronto. Acho que a burocratização é uma coisa terrível em todo o lado, mas na escola então muito pior. Retirou-se o foco no aluno e passou o foco a ser a burocracia e uma série de processos, e o aluno não tem direito ao que tinha antes. E, portanto, a ideia é fazer medir e medir e medir, ainda que por vezes não seja a medir nada que valha assim tanto. É essa a ideia? É medir, é tudo muito medido, Não sei para quê. Não, é medir para limitar. Quem regula são as finanças. Limita-se ao máximo e criam-se armadilhas para o professor ser apanhado e pronto, está preso, não sai dali. E então tem medo de ser limitado e então cumpre os papéis todos burocratas, porque eu tinha escrito aqui há pouco outra coisa que era, desculpa só, esta chega, a educação no papel é a coisa mais bonita desde as reformas dos anos 90, mas a realidade da educação não tem nada a ver com o papel. Não há uma única reforma educativa adequada à realidade. A realidade é, e hoje, é sofrimento, como se vê pela Beta. Eu desapareci aqui durante uns tempos. Os 2 computadores aqui da casa perderam a lição. É a transição digital. Deve ser a transição digital. É. Eu já estava a começar numa teoria da conspiração, mas quando vos vi aí pensei, bom, isto é só comigo. Isto, por exemplo, o Pedro há pouco disse uma coisa que eu achei muito interessante e não me vou esquecer, que é, se é preciso avaliar tanto, enquanto se está a avaliar, não se está, ou bem que se está a avaliar, ou bem que se está a ensinar, não é? Quando se exige muita avaliação, o tempo depois não sobra para é isso, para outras coisas, para o ensino. E a avaliação dos professores, eu não sei como é que é, não conheço, a minha avaliação, não sei, sinceramente. Eu tive que fazer um relatório de autoavaliação, mas pronto, não sei o que é que isso depois significa. Mas a avaliação dos alunos é um processo muito complicado. Foi das coisas mais difíceis foi a coisa mais difícil que eu fiz, pronto, foi ter que avaliar os alunos. É uma coisa muito complicada, porque é tudo muito contabilizado, não é? E com muitos instrumentos de avaliação e depois muito justificada e fundamentada. Mas isso é um testemunho de quem está no sistema neste momento. Isso é muito importante. É uma coisa que eu, por exemplo, não conseguia fazer. Tenho só indícios do que se passa e basei-me naquilo que conheci. Só isso. E nesse aspecto é importante, muito importante. E deste muito bem. Infelizmente tiveste que contar o que contaste. E uma coisa interessante também que o Rui disse, que foi a área escola. Mesmo a área escola, eu acho que eu ainda
houve muitos projetos da área escola que eu achei que foi uma iniciativa muito boa, pelo menos pelo lado de quem estava de fora, porque nós, no Centro de Arqueologia, colaborámos com projetos da área escola, que foram muito, muito interessantes, e, portanto, estávamos contentes porque a área escola permitia que os alunos fizessem uma coisa diferente, e, por exemplo, acerca do património local, que houve situações dessas que foram muito giras. Isso são tudo fruto dos anos em que vivemos, não é, Elizabeth? É, Rui, é isso. Eu hoje li um texto... A conversa é toda sempre igual, não é? É um pouco... Claro que não quero ser simplista. Eu hoje li um texto do professor Galopim de Carvalho, muito interessante, que ele fala da fundação do próprio Béltico, que ele participou e fala, isto são anos 70, final dos anos 70. Nós éramos crianças, não é? E ele fala que foram anos de grande mobilidade social, em que a política, a cultura e o ensino estavam entrelaçados. Agora, acontece que os valores recentes, não é? Aliás, a própria lógica político-partidária, não é? Desta coisa Benfica Sporting, PS, PSD, do 0 e do 1, tornou o quê? Tornou uma sociedade em que os valores é o sucesso, o dinheiro, não é? E que estão em causa agora. Não vamos ser otimistas, mas temos que necessariamente ser céticos, e o ceticismo é um caminho para o otimismo, não é? E quando referes os pais, quer dizer, porquê? Porque a sociedade tornou-se toda ela burguesa, não é? Ignorante, consumista, e pronto, eu acho que outro ciclo virá e que melhores anos virão. Eu acho que foi o Rui Fernandes que me contou. Eu na sala de professores, eu tive que começar a ler o jornal desportivo para entender os meus colegas. Isso também é um sinal, não é? Do lado, eu nunca dei aulas, sou aluno agora. Também é um sinal, também é um pouco, não é? E depois eu noto na minha atividade, há grandes especialistas, não é? Bons pilotos, bons técnicos, mas depois, ao nível das humanidades, é paupérrimo, não é? E pronto, não, acho que o Pedro é um sortudo, teve estes anos com estas dinâmicas do Seixal, e gostei muito, Pedro, um abraço para ti, da tua apresentação. Obrigado. E pronto, e outros ciclos virão, temos que... eu também vejo coisas tão bonitas, não é? E agora eu vou-vos contar uma história recente. Pronto, eu enquanto arquiteto, contrataram-me, encomendaram-me a recuperação de um pequenino engenho do moinho de Rio de Ribeira. O Chico ajudou-me com um livro do Fernando Galhano, que é um livro que é etnográfico, que faz uma recolha dos moinhos em Portugal. E eu estudei aquilo a fundo. É um pequeno engenho de rodízio horizontal, à semelhança do que acontece, do que há no Seixal, não é? Só que numa ribeira. E apresentei o projeto à Câmara, não só ao nível físico da construção, das paredes, como é que vamos recuperar, que aquilo está um caco, mas no sentido de como é que vamos ocupar e o que é que vamos lá fazer. Moer farinha, moer milho, faz sentido. E claro, para mim o centro deste projeto é a escola, porque nós num comuninho destes podemos falar do quê? Da história, alimentação, o próprio engenho, não é? Da física. E percebi que a escola e o município estão de costas viradas. Não há qualquer relação, zero. O Pedro referiu isso há pouco. E pronto, não é culpar ninguém, mas é uma constatação que eu queria. Isto é muito recente. Escolas daqui ou do outro lado? Isso aconteceu nos Açores, mas fiquei espantado, ainda por cima numa comunidade pequena, não é? Porque um moinho destes, olha a Beta que está na área educativa, já visto o que é que um moinho nós podemos fazer com os miúdos? Não é? O dia do pão, gerar energia com aulas de física. Pronto, depois aquilo é muito pouco assim, não é? É os 4 em 4 anos, para votar no Sr. Presidente, e ao Sr. Diretor, que é do outro partido. E isto tem que ser desmontado, temos que ser nós aí a fazer barulho, e eu faço barulho todos os dias. Eu gostava de acrescentar uma coisa. Uma das coisas que eu sinto mais foi a generalização dos professores, isto é, não se pode pensar que os professores vão ser revolucionários ou que vão mudar. Alguns sim, outros não.
A maioria talvez não. A maioria cumpre. Depois há uns tantos que não cumprem muito, que é necessário andar a ver o que é que eles andam a fazer. Tudo bem, é o mesmo em qualquer profissão. Mas os professores com mais iniciativa, esses deviam ser dada carta branca. E é aí esses professores que podem mudar a escola. Nos melhores momentos da escola, que eu descrevi mais ou menos a época, os professores mais conservadores achavam piada aos professores mais ativos, que mudavam mais as coisas. Porquê? Porque ninguém se chateava. Os mais ativos não iam dizer aos conservadores que tinham que fazer de outra maneira, e os conservadores achavam que também não deviam dizer que os mais ativos deviam estar paradinhos. Não, havia um respeito. Portanto, quando o Ministério da Educação diz, ou outro parceiro qualquer diz, agora temos que fazer desta e daquela maneira, isso é horrível, porque todos ficam em circunstâncias de igualdade. E, portanto, há uns que não vão cumprir, e aqueles que gostavam de cumprir, gostavam de fazer de maneira diferente, acabam por ser submersos por aqueles que não cumprem, porque a certa altura faz-se uma coisa mediana. O problema acaba por se impor a mediania devido a esta tentativa de juntar todos e de se generalizar. Mas se nós ficarmos todos medianos e iguais, a proximidade somos mais próximos. Logo o custo, isso é tudo uma questão de dinheiro. Não é? Logo, quanto mais próximos e iguais, não há o horror do próximo, da diferença. Logo o fluxo e o mercado, mais ele flui, não é? Mais é conveniente, é uma lógica. E depois há uma lógica digital da internet, todas as coisas. Está tudo na internet. É? O que é uma grande mentira. Quem faz investigação sabe que não está nada. Não é? Sim, e a propósito de mercado, eu nunca vi um dos professores mais animados reclamar ser melhor pago. Nunca. Pelo contrário, naqueles círculos de estudos, os professores que às vezes tinham mais trabalho porque faziam de formadores e que no fundo faziam exatamente a mesma coisa que os outros, devolveram todo o dinheiro à escola. Eram pagos, inicialmente eram pagos, a certa altura deixaram de ser pagos. Deram o dinheiro à escola e foi com esse dinheiro que o grupo de matemática comprou computadores, scanners e por aí fora. Portanto, se deixarem as coisas correr, cada um faz de acordo com o que sabe e que gosta, provavelmente não haverá competição e querer estar acima dos outros, ou por ser melhor pago, ou por ter uma posição mais destacada. O problema de pagamentos diferentes e o problema de destaques diferentes é um problema completamente vindo do exterior. A minha experiência diz-me isto. É claro que há sempre exceções. Há pessoas um bocadinho loucas. Pronto. Quando foi decidido no grupo da matemática que nós iríamos devolver o dinheiro do formador à escola, foi o primeiro formador que disse isso, eu não quero este dinheiro, eu vou ser pago, quero o dinheiro, mas vou dar-lo ao grupo de matemática para comprar coisas. Houve uma colega que disse, essa colega, aliás, no ano seguinte saiu da escola, não por isto, mas disse, o quê? Mas isso é desvalorizar a formação, então, quem é que vai acreditar neste tipo de formação? Uma pessoa que não é paga e não sei quantos. Há também exceções dessas, mas pondo alguns casos de parte, as pessoas sabem que estão ali numa fraternidade. Há uma fraternidade e tem que se dar bem umas com as outras. Portanto, uma boa parte dos problemas e dos conflitos, e talvez respondendo, não sei se responderei bem a uma colega que comentou aqui a questão da área escola, uma parte dos conflitos são iniciativas do Ministério da Educação ou de outros parceiros. É uma coisa que eu agora como aluno estranho. Tu falavas em pagamento, eu vou falar em notas, avaliação. Eu não sei as notas dos meus colegas, eu acho estranho. Eu digo quanto é que ganho, digo isso tudo, não tenho. E isso acontece no secundário, penso que não. As pautas são públicas. As notas, as avaliações. Eu, ao nível superior, não sei as notas dos meus colegas. Acho estranho. Está no sistema chamado... Superior? Ao nível do superior? Sim, está no sistema Fênix, eu não sei. Sim, não se pode saber as notas uns dos outros, não. Proteção de dados. No ensino superior, não. Eu já sei disso e sim, é um facto. Eles só mas era nota bom. Deles. Era bom confrontarmos os trabalhos. Não é, Mariana? Sim, eu ia falar, quando entrei no meu primeiro ano e no meu segundo ano da licenciatura, as notas ainda eram públicas e eu agora que já estou no mestrado, ou seja, já passaram assim 4 anos, agora já ninguém sabe as notas, só se andámos a perguntar ao amigo e não sei o quê, mas sim, houve essa passagem, antes as notas eram públicas e também era como tu disseste, também era posta num placar onde toda a gente via isso tudo.
E agora não. Ou às vezes as pessoas mandavam uma tabela por Excel para os e-mails e toda a gente conseguia saber, não é? Porque a tabela do Excel depois tinha todos os alunos. Mas agora sim, agora eu só sei as minhas notas. Pronto. Também houve essa passagem de... Bem, eu, como aluno do ensino superior, sempre soube as notas de toda a gente. Nunca percebi foi porque é que tínhamos as notas que tínhamos. Porque ninguém sabia critérios de avaliação de ninguém. Porque é que aquele teve aquilo e eu tive isto. Eu não faço a menor ideia. Isso eu também não Foram sei. assim não sei quantos anos na faculdade. E hoje, no secundário, os alunos com que eu tenho trabalhado, os daqui da Margem Sul, eles não conseguem saber que nota é que têm num teste ou que nota é que têm no trabalho com os critérios de avaliação. Eles não têm um 10, ou um 12, ou um 15, eles têm vários domínios, É os vários domínios, campos. é os domínios. É E uma eles olham cena para muito- aquilo e ficam a olhar para aquilo. Ó, setor, eu não sei que nota tive. Pois é, epá, É incrível. imagina miúdos de 13 a 12 anos. Yeah. O que é isto? A gente, trabalheira que, primeiro para nós percebermos e depois para lhes explicarmos a eles. E depois, como os pais também não percebem, vêm depois pôr em causa, porque depois temos nós de estar a explicar aos pais também como é que o processo dos domínios funciona. Ó Pedro, eu não sei o que será uma conversa destas de um professor no ativo ou no início de carreira hoje a fazer uma conversa destas daqui a 40 anos. Mas Pois, dá-me ideia que não vai ter a vida que tu tiveste. Epá, eu desejaria que acontecesse qualquer coisa para que permitisse que muita gente que gosta de ensinar tivesse uma vida diferente. Desejaria muito. E até fico um pouco aflito de ter sido um pouco negativo em vários momentos do que disse hoje. Desejaria muito, desejaria muito. Mas talvez as coisas estejam a ser tão feias, no sentido de mentirosas. A realidade... Bater no fluxo ou vir ao de cima. Assim, eu espero que isto provoque qualquer coisa. Se for necessário para alguma ação pública, eu estou aqui ainda a ajudar a que isso aconteça. É que nós temos um desafio muito grande realmente para enfrentar, e isto da transição digital pronto, é uma tentativa que alguém está a tentar, se é uma tentativa, dar resposta a um desafio enorme que a educação tem. Vocês reparem numa coisa, como é que há de continuar a haver ensino do quê se tudo o que se quer saber está aqui? Tudo. Está tudo aqui. Uma pessoa precisa de saber, seja o que for, de que área disciplinar for, do que seja, está aqui. Encontra por escrito e encontra em vídeos a explicar. Portanto, em tutoriais, em vídeos de gente a falar, ou em texto, imagens, tudo. Está tudo aqui. Portanto, porque é que eu se for um adolescente, por exemplo, e isto deu-se muito ao longo do ano letivo, os meus alunos, coitados, não conseguiam fazer trabalhos realmente que os levasse a aprender alguma coisa, porque eles não conseguiam compreender porque é que haviam de ter que saber determinada coisa se ela já está aqui, eles já vão buscar aqui, está cá, porque é que eu hei de ter que meter na cabeça uma coisa qualquer, de história ou de seja de que coisa for, também da cidadania, e, portanto, todos os assuntos estão ali, eles vão lá buscar, não precisam de estar dentro da cabeça ao mesmo tempo, estão cá fora, na mão, não é? E, portanto, isto é um grande desafio para continuarmos a ensinar. E, de facto, a transição digital é uma tentativa de dar resposta, com certeza, a este problema. É como é que nós vamos ensinar quem vê que não tem necessidade de saber, porque o saber está aqui na palma da mão, não precisa de estar dentro da nossa cabeça. Não é? É uma canseira, é verdade. É uma trabalheira estar a aprender coisas que não precisamos de as saber. Pronto. E isso é esse o grande desafio que eu vejo que agora temos todos, porque, como eu disse no princípio, isto é uma coisa que diz respeito a toda a sociedade, não é? E não apenas ao interior de uma escola.
É muito o teu testemunho, Elizabeth. Vieste pôr a realidade aqui, não aí nesse telemóvel, mas aqui, entre nós. Yeah. E isso não vem no telemóvel. Eu acho que Também. há muitas coisas que não estão aí e há muitas questões que não estão aí, há muitas respostas que não se encontram por aí. Acho que é uma boa conversa, pá, uma boa conversa. Para atuais professores, antigos professores, não professores, será interessante uma conversa desse tipo. E atuais alunos, mesmo aqueles que têm como nome de família Pinto. Seria muito interessante, muito interessante, muito interessante. E Santos também. Sim. Não sei se isso caberá numa conversa do CA, pode caber, mas nesse caso não haverá ninguém que faça uma introdução. Acho que terá de haver várias pessoas que podem dar testemunho e conversar. Pode ser que um dia se faça isso. Um testemunho de 5 minutos de várias pessoas e depois conversar sobre isso. O que é que nós pensamos que será a educação do futuro com o está aqui e com outras coisas que não estão aqui? Boa ideia, Pedro. Podemos pensar nisso. Sim. Ela é a organizadora destas conversas, portanto é uma sugestão. Olha, obrigada pela vossa paciência quando me ouviram e pela vossa imensa generosidade ao terem falado, tá? E terem posto a vossa alma em comum. Foi muito bonito. E obrigado a ti, Pedro. Foi com prazer, pá. Um Então, bocado nervoso, mas foi com prazer. E o livro? O livro? Epá, 20 editoras não responderam, ou responderam uma ou duas que não. E agora há uma editora que talvez esteja interessada, mas estão muito a acabar a edição de um outro livro, portanto não sei se eles de facto depois vão confirmar o interesse ou não. Agora que fiquei um pouco mais sossegado depois desta apresentação aqui, vou ver se contacto com eles para saber se de facto eles avançam ou se não avançam. Senão eu publico por edição de autor. Já estou farto de esperar e faço por edição de autor. E não me importa oferecer ao pessoal todo. Eu sou uma das poucas pessoas que já tive o privilégio de ler o livro e espero muito que seja publicado, porque eu gostei imensamente de ler e vocês ouviram hoje sim, um pouco disso, não? Que também está tratado no livro. Sim, eu ocasiei-me, é claro, como é óbvio, eu tive 10 anos a escrever o livro, não fiz só isso, mas muito do que escrevi no livro, o livro baseia-se em quê? Primeiro em memórias e depois em trabalhar as memórias. O livro não se pode ser só memórias. Tive que confirmar muita coisa, tive que aprender coisas que ainda não sabia, porque quando nós somos professores não tínhamos tempo para tudo. Temos que avançar. Houve legislação que eu não li, houve informações privilegiadas para que eu não li, que entretanto saíram a público. Houve novos testemunhos de antigos ministros, eu quis saber o que é que eles tinham dito sobre si próprios. Tudo isso foi importante para eu confrontar com a minha memória. Portanto, o livro é um bocado disso tudo, não é? É uma nova reflexão, tem memória bruta, mas também tem uma nova reflexão com novos dados. E eu utilizei muito tudo isto nesta conversa. Foi muito complicado selecionar. Que tantas coisas que eu gostava de contar. Impossível. Foi muito complicado selecionar. Mas acho que me saiu mais ou menos bem que vocês estavam assim com o ar um bocadinho a balançar. E assim, será que não estou a exagerar? Ok. Quando sair eu digo. Ok. Fica à espera. Mariana? Sim, Mariana? sim, estou aqui. Agora é o teu papel. Pronto, então vou fazer a pergunta que é a última pergunta, se alguém tem mais algum comentário a fazer, uma última pergunta, assim, muito rápida. Eu só tenho uma pergunta, porque agora que não fixaram, mas qual é que é o nome do livro? O livro ainda não está publicado, mas poderá ter o título Participação versus Hierarquização. 2 pontos. O conflito sobre as escolas. Portanto, as escolas estão entre a participação, que vocês perceberam hoje, e a hierarquização.
poderá ser diferente, depende agora, posso só ver o editor pode não gostar. Eu já pus isso a duas pessoas experientes, uma delas é a Ana Braga, que vocês conhecem. Se o título funcionava e se a introdução, que eu fiz uma pequena introdução, se funcionava. A Ana Braga deu algumas sugestões, eu alterei um pouco em função do que a Ana Braga disse. Houve um outro testemunho que foi mais, está tudo bem, vai para a frente, não hesites. Pronto. Isto é no respeito a título. No respeito a conteúdo é mais complicado. Tive duas pessoas que me fizeram comentários ao conteúdo, uma delas foi a Eva Blum, a outra delas foi a... e agora fico bloqueado, pá, também da nossa atual antecessora da Assembleia, pá, a Fernanda. Sim. Também leu tudo, pá, e ajudou muito, encontrou muitas gralhas, pá, que eu corrigi. Portanto, foram as duas pessoas que fizeram um mergulho total no livro. Ok. Estou curioso para ler. Traz essa possibilidade. Sendo assim, se mais ninguém tem algo a acrescentar, eu dou por encerrada esta conversa. Obrigado, Mariana, e obrigado a todos. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos também. Tchau. Beijinhos. Tchau.